Pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre o MIT App Inventor. Hoje a gente vai continuar aquela abordagem em cima da API, né, do tratamento de APIs, para fazer mais um exemplo de como é que o MIT App Inventor faz a decodificação do JSON, né, na resposta do nosso web service, da nossa API, e transforma isso numa lista, né. Alguns ficaram com dúvida no exemplo que eu dei na aula passada, então é bom dar uma clarificada nisso, porque essa questão da API, o tratamento por meio, né, de web service, a resposta por JSON, é uma funcionalidade muito importante da ferramenta. Basicamente, qualquer sistema mais complexo vai ter uma interface com alguma API, então é muito importante saber fazer o tratamento dos dados de uma forma sem complicações e sem maiores dúvidas, tá? Então é bom ter isso bem esclarecido, né? Então hoje eu vou fazer uma aplicação de cotação de moeda, né? Bem simples, já deixei a tela de designer pronta aqui para a gente ganhar tempo, né? Como sempre. Então eu vou ter um botão onde eu vou consultar cotações e vou receber um JSON como resposta e vou exibir aqui para o usuário o valor da cotação em tempo real, né? Do dólar, do euro e do Bitcoin. Tá. Uma coisa também que eu gostaria de comentar, que até então eu não tinha mostrado ou comentado nas outras videoaulas, é o GitHub. Então, não sei se vocês já conhecem ou ouviram falar do GitHub. O GitHub é um repositório de aplicações, sistemas, programas, código-fonte, enfim, né, tudo que a comunidade de desenvolvedores desenvolve. Muitas pessoas desenvolvem seus programas, seus projetos, às vezes de faculdade, de pós-graduação, ou seus programas que fazem no dia a dia e colocam no GitHub para a comunidade poder ver o código-fonte, ver como é que o programa foi feito, ter algumas ideias em cima desses projetos, poder utilizar esse programa ou aquela funcionalidade nos seus próprios sistemas, enfim, é um grande repositório, né, de código e soluções e aplicações, né, até falando 28 milhões de desenvolvedores, né, estão conectados no GitHub. Então eu peguei esse exemplo do Raniel Ferreira, não conheço ele, mas ele fez uma API bem legal, que é justamente a API de consulta de valores de moedas. E é essa Awesome API que ele está chamando. Como é que é a API dele, basicamente? É uma chamada HTTP, mas nessa URL, e ele vai me devolver esse JSON aqui, com as principais cotações das principais moedas. Tem o dólar, dólar turismo, dólar canadense, euro, libra esterlina, né, lá na Grã-Bretanha, peso argentino e o Bitcoin. Então, se eu fizer essa chamada aqui na URL, volta esse JSON. Vou copiar até a URL, vou jogar aqui, voltou o JSON com todas aquelas informações. Tá? Então eu vou usar essa API dele para a gente pegar as cotações de moeda, já que isso aqui é em tempo real, né? Eu não sei como é que o Raniel fez esse web service dele, mas provavelmente ele usou um serviço oficial de cotação de moeda, pelo Banco Central do Brasil. Ele disponibiliza uma API pública para qualquer pessoa desenvolvedora que queira pegar a cotação de moeda, cotação da taxa Selic, juros futuros, vários indicadores econômicos, o Banco Central disponibiliza. E é aquele esquema de chave que a gente já viu nas videoaulas anteriores. Você vai se cadastrar, o Banco Central vai te dar uma chave que é sua, ou para a sua aplicação, e por meio dessa chave você pode fazer a API direto no Banco Central. Então eu não sei como o Raniel construiu essa API dele, mas eu acredito, tenho quase certeza que quando eu disparo essa requisição HTTP para o web service dele, ele está disparando para outras APIs, como por exemplo do Banco Central, para pegar esses valores. E ele fez uma API que é pública, pode reparar que não precisa de chave nem outros parâmetros aqui, né? Não precisa cadastro, não fez nada. Então com essa URL aqui eu tenho acesso ao web service dele para poder utilizar a API. Isso é uma ideia bem interessante que é possível monetizar isso aqui, né? Por exemplo, acho que não foi a ideia do Raniel, tanto que ele colocou aqui como pública, mas ele poderia falar assim, ó, para outras empresas, outros desenvolvedores, ó, eu já tenho um web service pronto que eu te devolvo a cotação de
6 ou 7 moedas, se eu não me engano. Se você quiser usar essa API, eu te cobro 10 centavos por acesso, alguma coisa assim, tá? Então, seria interessante, é uma forma de monetizar isso. Isso é o que basicamente acontece com APIs mais robustas, como a do Google Translator, por exemplo. Você pode ter o Translator Google dentro da sua aplicação. Só que se usar de uma forma profissional, o Google passa a cobrar cada frase ou cada palavra traduzida, ele cobra alguns centavos lá, e é assim que o Google ganha em cima de uma API que ele desenvolveu, um web service, né? Então é uma forma de monetizar. Aqui o Ranieri não monetizou isso, ele não está cobrando por acesso, mas ele pode um dia vir a cobrar. De repente ele está monitorando esses acessos e vai chegar um dia que de repente fala, agora para cada consulta da minha API é 10 centavos. E aí você pode escolher se vai usar ou não. Pode reparar que é uma API pública, tá? Qual seria o grande problema? Não um problema, mas um dificultador de você usar essas APIs de terceiros, seja do GitHub ou qualquer outra API disponível na internet, dentro do seu sistema? É que se um dia o Ranieri tirar esse serviço do ar, o meu sistema também não vai funcionar. Eu não vou ter conseguido mais pegar a informação da API dele e da cotação de moedas. Então, uma coisa às vezes tem que pesar no desenvolvimento. Geralmente as APIs já te dão informações mais mastigadas, se você não for direto na fonte, como do Banco Central, por exemplo. Se eu quiser construir tudo que o Ranieri está fazendo indo na API do Banco Central, eu vou ter muito mais trabalho. Mas, de certa forma, eu vou estar numa situação mais estável, que dificilmente, é muito improvável, o Banco Central tirar o serviço do ar a médio e longo prazo, né? Vai ficar lá, porque os desenvolvedores, né, confiam naquele serviço. Então, o Ranieri, se ele tirar esse servidor dele, que está disponibilizando essa API, já deu descontinuidade dentro da minha aplicação. Então é algo que você tem que pesar e pensar se você for usar uma API de terceiros, que não seja uma API direto do cara que está dando a informação. Quem está dando a informação de cotação oficial é o Banco Central, não é o Ranieri. O Ranieri está indo lá, provavelmente no Banco Central, e consolidando essas informações. Então, né, tem que pesar um pouquinho, mas para o nosso exemplo aqui vai atender perfeitamente. Tá? Então essa é a API que o Ranieri fez. Eu vou já abrir aqui o JSON Viewer, onde aqui está o JSON puro, né, que é exatamente esse JSON aqui, quando eu executo a URL. E aqui já está uma visão hierárquica do JSON. Tá? E por que voltando, por que é interessante usar esse JSON Viewer? Porque ele ordena os pares nome e valor de forma alfabética. E por que isso é importante? Porque o decodificador do MIT App Inventor, que pega o JSON e transforma numa lista, ele transforma na lista considerando os elementos ordenados, os pares nome e valor ordenado em relação aos nomes, né? Então esse JSON aqui, ó, ele tem 6 nomes principais, né? 6 nomes primários. 6 não, 7, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então pode reparar que a ordem alfabética não é a mesma daqui, ó. Primeiro nome, desculpa, que aparece aqui é o SD. Aqui é o ARS, porque ele é o peso argentino, porque ele está ordenando de forma alfabética. Daqui a pouquinho eu vou voltar para isso, mostrar porque isso é importante, como é que a gente mapeia nome e valor. A gente já discutiu isso na última videoaula, mas é sempre bom ter essa ideia bem consolidada. Tá? Então vamos lá para os blocos. Já separei meu componente aqui para fazer requisição HTTP, que está aqui na conectividade, né? Esse web aqui, ele fica como invisível. Então vamos lá, é apertar o botão, consultar cotações, eu tenho que preencher essas legendas aqui com os valores respectivamente dólar, euro e Bitcoin. Então lá nos blocos, primeira ação é o botão. Então quando eu apertar o botão, eu tenho que primeiro montar o URL que eu quero, né? Então tá aqui, montar o URL, e a URL, como é pública lá do Ranieri, é só pegar esse endereço aqui e colocar numa caixa de texto. Então agora montei a URL. Então a URL é essa aqui. Beleza. Só que além de montar a URL, você tem que disparar a requisição HTTP. Né? São duas coisas distintas que eu vejo meus alunos lá no Cefet geralmente cometendo esse engano. Eles montam a URL, geralmente num evento associado a um botão, e esquecem de disparar a requisição propriamente dita. Né? Se você só montou a URL e quando o botão apertar, nada vai acontecer.
eu preciso usar o bloquinho que é o disparo da requisição HTTP para esse endereço aqui da URL, propriamente dito, tá? E, obviamente, só relembrando, esse app só vai funcionar se ele tiver conectividade com a internet, né? Porque eu estou disparando uma requisição HTTP para a internet, para esse web service que o Ranieri montou. Então, aqui sim é o par, né? Monta a URL, dispara para esse endereço da URL, dispara uma conexão web HTTP. Então, a volta é de novo aqui, né? Eu vou receber um texto no formato JSON. E reparem que esse bloco aqui ele não se encaixa com ninguém. Né? O evento que acontece imediatamente após eu receber a resposta da requisição HTTP que eu disparei na hora de apertar o botão. Então vamos fazer aquele teste para ver se a requisição foi e voltou direitinho. Lembrando que é o código 200. Então vou perguntar se o código da resposta, que é uma variável pré-configurada aqui, do receber texto, a gente já tinha visto isso na aula passada. Se o código for igual a 200, que é o código de resposta bem-sucedido de uma conexão HTTP. Se não, vou botar um se não aqui, eu vou pegar uma label qualquer, pode ser a 4, para dizer que houve um erro. Tá? Se não, eu vou preencher a label 4 com texto erro. Isso às vezes é importante você fazer porque quando você vai rodar o app, às vezes você vai apertar o botão, nada vai acontecer. Você pode ficar na dúvida, não aconteceu por quê? Eu estou sem conexão com a internet, minha requisição HTTP foi perdida na rede, eu não estou apresentando os dados direito. Então é bom esse filtro, porque você já vai saber que se for qualquer código de resposta diferente de 200, vai aparecer erro. Então é um problema na envio da requisição e no recebimento. Você já sabe onde tratar, digamos assim. Né? E se for 200, ok, vida que segue. E é exatamente o que eu vou querer fazer. Eu queria apresentar aqueles dados lá das cotações. Então, eu vou criar uma variável, chamá-la de lista, iniciar essa variável vazia. Por quê? Porque o decodificador do resposta do JSON, que transforma o JSON numa lista, ele vai transformar numa lista e eu vou guardar nessa própria variável. Tá? Então, vou dizer que eu vou ajustar essa variável aqui, se o código for correto, né? Eu vou usar a decodificação JSON aqui do bloco. Vou usar a decodificação do JSON, que o MIT dá suporte. E o que eu vou decodificar? O JSON puro. E onde está o JSON puro? No conteúdo da resposta, da HTTP. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui, aqui é o JSON puro, é esse JSON aqui que eu vou receber. E aqui eu vou decodificar para uma lista. Então, essa variável lista vai transformar todo aquele JSON numa lista, né, com várias posições. E uma coisa importante de frisar também, às vezes eu vejo o pessoal se confundindo, é o código de resposta é uma coisa. É como eu já falei, o próprio código de resposta. 200 é o código que deu tudo certo. 404, por exemplo, vocês já devem ter visto, é o código de URL not found. Você botar um endereço qualquer que não tenha nada, né, do outro lado. Então, tem vários outros códigos de erro. E o 200, que é o código que é sucesso na requisição, que é o que importa, digamos assim. Então, esse é o código. E aqui, na hora da decodificação, não é o código, né? Porque o código é 200. É o conteúdo, é o JSON. É isso aqui que eu quero decodificar. Tá? Então, atenção nisso também. Então, feito isso, eu tenho agora 3 legendas para ajustar. Aqui é a do dólar, a 4. A 5 é a do euro. E a 6 é a do Bitcoin. Então, quero mostrar, né, aqui, ó, essas legendas aqui que estão em branco, né, a 4, a 5 e a 6, dólar, euro e Bitcoin. Então, agora, né, quando eu fiz essa decodificação, eu tenho esse JSON numa lista. Então, como é que eu vou lá na lista e pego os valores que eu estou querendo apresentar? Então, é a mesma coisa que a gente fez na aula passada, eu estou usando um outro exemplo para a gente poder treinar e consolidar esse conhecimento. Então, vamos lá. O que o decodificador faz?
Primeiro, essa é a estrutura primária, digamos assim, do JSON, como eu já comentei, com os nomes primários ou os nomes principais. Lembrando que todo arquivo JSON ele é uma coleção de pares nome e valor. Então, eu tenho um nome e tem um valor associado àquele nome. Então, esses são os nomes principais que tem no arquivo. Então, quando ele transformar isso numa lista, ele vai transformar numa lista de 7 posições em relação aos nomes principais e ordenados alfabeticamente. Então, vai estar uma lista nessa ordem. Posição 1 da lista, posição 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que eu quero? Eu quero primeiro a informação do dólar, né, do USD aqui. Então, o dólar, para eu acessar as informações de valor associado a esse nome dólar, eu tenho que ir na 7ª posição da lista. É lá que vai estar esses conjuntos de pares nome e valor associado a esse nome dólar. E lembrando que a gente já viu também, essa associação nome e valor, quando ele leva para a lista, é sempre assim, nome na posição 1 e valor na posição 2. Então, na 7ª posição, ou desculpa, na 6ª posição ali da lista, eu tenho uma sublista. O que tem nessa sublista? Na posição 1, o nome, o USD. E na posição 2, vou expandir aqui, esse conjunto de pares nome-valor. Então, na posição 6 da lista, tem uma sublista de 2 posições. Posição 1, que é o nome. Então, qual é o valor desse nome? Tudo isso. Tá? É um valor composto, digamos assim. É um valor composto por vários pares nome-valor. Par nome-valor, par nome-valor, 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 etc. Para todos esses pares é um par nome-valor. Eu quero o par, o nome, o ESC, que é como se eu estivesse querendo comprar um dólar comercial, né? Se chegasse na casa de câmbio, ou chegasse do Banco Central, né? Porque aqui é informação crua, casa de câmbio eu vou pagar dólar turismo, um dólar paralelo, com outro valor, mais caro geralmente. Esse é o Banco Central que está dando. Quando se chegasse no Banco Central, eu falasse, eu quero comprar dólar. Banco Central, quanto está o dólar? Ele vai me falar, 4,13, né? Caríssimo, por sinal, mas enfim. R$ 4,13. Então, na 6ª posição da lista, eu tenho um par nome-valor, uma sublista. Né? Nome e o valor, todo esse conjunto de dados aqui. Então, por exemplo, se eu fosse imprimir a 6ª posição da lista, dessa lista primária, o que ia acontecer? Ele ia imprimir isso aqui, imprimir esse nome e todo esse conjunto de dados ao lado, né, na 2ª posição da sublista. A 2ª posição tem isso tudo. Então, beleza. Então, o primeiro filtro que eu tenho que fazer é pegar essa lista primária e ir na posição 6, que é onde estão as informações do dólar que eu estou querendo. Vou deixar aqui expandido. Então, vamos lá. Então, eu uso aqui na lista, né? A gente vai usar sempre esse bloco aqui de selecionar um item da lista, dar uma lista e dizer o índice que eu quero. Então, qual é a minha lista original? Está aqui nessa variável, né? Variável lista, que eu criei justamente para pegar a lista integral, né, toda, que é oriunda da decomposição, ou da decodificação, melhor dizendo, desse arquivo JSON aqui, que foi a volta, né, da nossa chamada HTTP, é esse JSON aqui. Então, eu vou na lista, em qual índice? Em qual índice está a informação do dólar? 6ª posição da lista. Tá? Então, eu vou lá e digo que eu quero ir naquela lista na 6ª posição. Beleza, 6, né? Vou ajustar aqui, 6. Quando eu fizer isso, agora eu estou dentro desse arcabouço aqui, digamos assim. Eu estou dentro dessa sublista que está na posição 6. Então, de novo, quem está na posição 1 dessa sublista? O nome, o SD. Quem está na posição 2? Todos esses pares nome e valor. Como eu quero um par nome e valor aqui dentro, então, dado que eu estou na 6ª posição da lista original, aqui, ó, eu quero agora a posição 2 dessa sublista. A posição 1 é só o nome, o SD. A posição 2 é isso tudo. Como eu quero algo que está dentro disso tudo, eu tenho que ir agora na posição 2 da lista. Então, de novo, vou selecionar um item da lista. Só que agora a minha lista não é mais a lista original. Eu fiz o primeiro filtro. Eu estou dentro agora da 6ª posição da lista. Eu estou aqui dentro, com o nome USD e esse conjunto de valores como sendo o valor dele.
Então eu vou na posição 2, porque a posição 1 é o nome USD, e a posição 2 é aquele conjunto lá que a gente viu. 2, beleza. Então, continuando, não cheguei ainda na informação que eu quero. Agora, eu tenho que olhar esse conjunto aqui, eu quero esse par ESC e esse valor, nome ESC, par dele, o valor 4.1317. Então vamos botar aqui, porque ele vai ordenar alfabeticamente também. Olha lá, o ESC, esse par nome valor, ele está na primeira posição dessa sublista aqui. Tá? Então tem que ir na posição 1. Só que na posição 1 tem uma outra sublista de duas posições. Posição 1, nome, posição 2, valor. Então vamos por parte. Primeiro eu tenho que ir na posição 1 dessa sublista que é formada pelos valores associados ao nome USD. A gente já fez o filtro para chegar aqui nos valores. Então agora eu tenho que fazer um novo filtro para ir para a primeira posição. Então, de novo, o bloco, selecionar o item da lista. Né? Sempre repare que a gente está indo filtrar a lista. Aqui era a minha lista original. Aqui já é o filtro pegando só a sexta posição da lista original. Aqui já é um outro filtro pegando a posição 2 dessa sublista. E aqui é um novo filtro que vai pegar a posição 1 dessa sublista. Que é onde está lá o par ESC e o nome. Então, estou na posição 1. Estou aqui dentro. Ó. De novo, essa posição 1 tem de novo uma sublista. De duas posições somente. Posição 1, nome. Posição 2, valor. Eu quero o valor, né? Eu quero apresentar esse valor monetário, então eu tenho que ir agora finalmente na posição 2, que é onde vai estar aquele 4.13, alguma coisa. Então, mesmo bloco, selecionar o item, né? Vou clicando filtro em filtro, finalmente aqui, posição 2. 2. Repare uma coisa interessante, toda vez que eu quiser um valor de alguma coisa, de qualquer par, nome, valor, o último filtro que eu vou fazer aqui vai ter sempre o índice 2. Porque eu vou cair sempre no último caso, como esse aqui, onde é uma última sublista, onde dentro dela é só um par, nome e valor. Então, usando aquele padrão nome na primeira posição, valor na segunda, se eu quiser algum valor, eu vou sempre na posição 2. Se eu quisesse algum nome, por exemplo, eu quero esse próprio ESC apresentar na minha tela. Por algum motivo, aqui não faz muito sentido, mas em outro exemplo poderia fazer sentido. Meu último índice vai ser 1, porque eu vou nesse cara. Né? Se for 2, eu estou indo no valor dele, né, do par. Então, ótimo. Só pego isso aqui, linko aqui no texto, na legenda, e está feito. Essa parte aqui eu vou obter aquela cotação do nome ESC lá dentro das sublistas. Agora o euro, mesmo procedimento, eu vou até copiar essa sequência de bloco aqui, que vai ser praticamente igual, a gente vai precisar só atualizar os índices ali, tá? Só esses índices aqui. Vamos lá no euro. Vou fechar aqui, volta aqui, marca o JSON original. Onde está o euro? Em qual posição da lista original? 1, 2, 3, 4. Quarta posição da lista original. Então, eu já sei que o primeiro filtro, né, ao invés do dólar que era na sexta, o euro está na quarta. Então, eu mudo aqui esse índice, 4. Beleza. Então, na quarta posição é um par nome-valor. Qual é o nome? Euro, EUR, esse é o nome. E qual é o valor que está associado a ele? De novo, vai ser um conjunto de valores. Ó. Vou expandir aqui. Esses são os valores associados ao nome EUR. Tá? Então, de novo, eu tenho que ir na posição 2, porque na quarta posição da lista original tem uma sublista, onde EUR está na posição 1 e todos esses conjuntos estão na posição 2. Então, posição 2 já está igual aqui até o que estava no dólar, porque era a mesma coisa, né? Só que aqui eu caía dentro do nome USD. Aqui eu estou caindo dentro do nome EUR. Tá? Então, vamos selecionar o euro. Eu quero o ESC de novo. Tá? Então, o ESC está na posição 1, porque está ordenado alfabeticamente. Tá? Então, tem que ir na posição 1 dessa lista. O que tem na posição 1? Uma nova sublista, com o par nome e valor. Nome, valor. Então, posição 1 da sublista também se repete aqui. E qual lugar da sublista que está na posição 1? Né?
eu quero agora a posição 2, que é o valor, né? Posição 1 está esse par aqui, ó, ESC e esse valor. Tá? Então eu quero o valor, então agora eu vou na posição 2. Então acabou repetindo, né? Porque a única coisa que diferenciava o ESC no euro e o ESC no dólar era onde começava o nome associado ao dólar e onde começava o nome associado ao euro. Dali para frente foi meio que tudo igual. E o Bitcoin também vai ser muito parecido. Eu já vou até copiar o bloco de novo. Só vamos atualizar os índices. Onde está o Bitcoin? Vamos para a nossa lista original. Bitcoin é o BTC, ó. Então o BTC, o nome BTC, está na segunda posição da lista original. O que tem na segunda posição da lista original? Tem uma nova sublista, formada pelo BTC, que é o nome, posição 1 dessa sublista, e os valores, né? Esses valores aqui, esse conjunto, de novo, um conjunto de valores na posição 2. Então o BTC agora está na posição 2, né, e não mais na 4, onde estava o euro, e não mais na 6, onde estava o dólar. E dentro daquela posição 2, eu tenho que ir em qual índice? O nome está sempre na posição 1, e esse conjunto de valores vai estar na posição 2. Tá? Então eu já faço o filtro aqui 2 para pegar o BTC e o nome BTC e os valores dele, e 2 para falar que eu quero os valores associados ao nome BTC. E vamos lá, bota o mouse em cima aqui do BTC, no JSON Viewer, para organizar aqui. De novo, o ESC está na posição 1. Né? Então, eu tenho que ir na posição 1 dessa lista de pares nome-valor. Tá? Então, na posição 1 vai ter uma nova sublista, formada pelo nome ESC e pelo valor 3.000. Então, posição 1, aqui já estava também. E, de novo, quando eu cair aqui na primeira posição dessa lista, eu tenho que ir na posição 2, que é onde está o valor associado ao nome ESC. Então, desculpa, posição 2, finalmente. Então, como eu falei, ficou tudo parecido daqui para cá, porque a única coisa que diferenciou das moedas foi a posição delas na lista. Vamos fazer agora um exemplo aqui de cabeça, aqui, rapidinho, só para ver se a gente fixou. Ó, reparem que todas as cotações têm esse nome high, que é a maior cotação do dia obtida por qualquer moeda. Vamos fazer um exemplo aqui que eu quero agora a libra esterlina, né, que é o GBP, e eu quero a maior cotação do dia da libra esterlina. Então tem que ir no par, nome-valor aqui no high como nome. Então vamos para o início, JSON puro. Onde está a libra esterlina, o GBP? Ele vai estar na posição 1, 2, 3, 4, 5 da minha lista principal. O que tem na posição 5 da minha lista principal? Tem o nome GBP e os valores dele na segunda posição dessa sublista. Né? Então vou abrir aqui, ó. O nome vai estar na posição 1 e esses valores vão estar na posição 2. Então eu iria no índice original, na lista original, na posição 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei na posição 5, eu tenho que ir na posição 2 para chegar nesse conjunto. Né? Por quê? Como eu falei, padrão da decodificação do JSON, nome na primeira posição, valor na segunda posição. Então eu iria na 2. Então na 2 eu vou cair aqui, ó, nesses conjuntos. E onde está o high? Em qual posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta posição é o high. Então eu teria que botar o índice 6 na nova filtragem. E finalmente no índice 6 tem uma sublista formada pelo nome high e pelo valor 5.33. Então eu teria que ir na posição 2 para chegar nesse valor. Então é mais ou menos tranquilo, né? Qualquer informação que eu queira aqui é só ir fazendo esse mapeamento de qual posição da lista, acho que é bem claro, né? Não tem muito o que inventar, e ter o cuidado para ir acertando os índices. De repente, quando você fizer a implementação, testar o seu app, se chegar numa mensagem de erro em relação à manipulação de lista, ou você informar um outro valor, ou até mesmo um nome associado a um valor que você não queira, é porque você errou nos índices, nessa filtragem aqui. Tá? Então, de repente, você volta, pensa um pouquinho, vai lá no JSON Viewer, ver se os índices estão certos, porque foi algum problema associado ao índice.
As maiores mensagens de erro que eu encontro é geralmente que você tentou manipular uma posição que não existe na lista. Então é justamente você se enganou aqui na hora da manipulação e não existe. Quer ver? Por exemplo, aqui no SD. Vamos voltar para o JSON primário. O SD eu já sei que está na 6ª posição. Então, se eu for na posição 6 da lista principal, eu estou dentro do SD. O que tem na posição 6? Tem uma sublista só com 2 posições, onde a posição 1 é o SD e a posição 2 é toda essa galera aqui, todos esses pares nome e valor. Então, se eu fizer assim, ó, 6, cheguei nessa sublista, e depois colocar o índice 3, vai dar um erro. Porque essa sublista que está na posição 6 da lista original não tem posição 3, só tem posição 1, que é o nome, e 2, que são os pares. Ah, mas tem um monte de pares. Tem, mas todos esses pares estão em sublistas dentro da 2ª posição. Então não tem uma posição 3 aqui dentro da sublista, que é o par, o SD como nome e esses valores. Tá? Então o erro, às vezes, eu mesmo cometo várias vezes, me engano. Na hora, isso só vai descobrir na hora da execução do app. Quando eu botar ele para executar, geralmente ele dá uma mensagem de erro. Ó, você está tentando manipular um índice na lista que não existe. Aí eu tenho que voltar no MIT, olhar, refazer e ajustar. Né? Perde um tempinho, mas não tem maiores problemas. Tá? Então vamos botar esse app para rodar. Eu já tinha... Pegar aqui o novo emulador que eles disponibilizaram. Eu já tinha implementado esse app aqui, ó, cotações. Já estava as cotações mais antigas, vou dar uma atualizada, ó, mudou. Então, cotação do dólar, 4,13, R$ 4,13. Euro, 4,80. E o Bitcoin, você compra um Bitcoin pela bagatela de R$ 30.040. Né? Então, para você comprar um Bitcoin, você vai gastar, você vende seu carro e compra um Bitcoin. Né? É meio surreal essa cotação de Bitcoin, mas é uma moeda muito especulativa, não vou entrar em maiores detalhes. Mas é isso, tá? É a nossa apresentação por meio das APIs, trabalhando com a decodificação do JSON. Né? Acho que não tem maiores transtornos, como eu falei, é só ter bastante atenção nessa filtragem aqui que você vai fazer dos índices. Mas é que nem andar de bicicleta, né? Na primeira você vai errar índice, vai chegar em valor que você não quer, na segunda também, e vai indo, daqui a pouco você vai pegar a manha e começa a fazer isso quase de olho fechado, né? Então tem que praticar, tem que pegar o exemplo, bota o app para rodar, não deu, volta. Se tiver alguma dúvida, né, pode até manda um comentário para mim, pode mandar o projeto por e-mail, eu olho, já fiz isso com muita gente, fala, tá errado aqui, tá errado ali. Não tem problema nenhum, né? Tô aqui para ajudar sempre, fazer a galera construir uns apps legais, né? Então, com a API, você vai ter uma condição bem interessante de fazer uma boa interface com sistemas externos, trabalhar com informações mais complexas, né? Então, é interessante dominar bem isso, tá? Na próxima videoaula, eu vou fazer uma comparação entre o MIT App Inventor e o Thunkable. Não sei se vocês já ouviram falar do Thunkable, Funkable, né, dependendo da sua pronúncia. É uma ferramenta muito parecida com a MIT App Inventor, de construção de apps por meio de blocos. É muito parecida mesmo. Tem algumas pequenas diferenças. O tratamento do JSON em respostas HTTP é uma das diferenças principais. Eu particularmente acho o Funkable bem mais simples de tratar a resposta, né? Ele não trata por meio de lista, assim, ele começa a considerar que os nomes, os pares nome e valor são objetos e fica muito mais fácil a referência. Mas na próxima videoaula eu mostro as diferenças. Tem prós para o MIT e tem prós para o Thunkable. Na verdade, depende muito do que você quer usar. E com a ressalva também que o Thunkable já tem executáveis para iOS. Então você monta o seu bloco na plataforma e na hora de compilar você diz se você quer para Android ou para iOS. Coisa que o MIT está prometendo, né, e ainda não ficou pronto, mas vai ficar, porque eles já fizeram um projeto até com crowdfunding para isso. Vai sair a versão para iOS do MIT, mas ainda pode demorar um pouquinho e o Thunkable já tem isso pronto, tá? Ok, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.